Então, pessoal, estamos chegando com o nosso bate-papo diário aqui, né, dentro do Papo em Dia. E hoje eu estou recebendo um cara que eu tenho a maior admiração. Muita admiração mesmo pelo colunista que ele é, pelo jornalista que ele é, um colega, né, jornalista nosso, que resolveu, dentro do jornalismo, enveredar pela mesma vertente que eu, né, as variedades, e marcou o seu nome de uma forma assim maravilhosa. É diretor artístico de programas, uma porção de coisas aí que ele vai comentar com a gente e vai contar também outras 1000 coisas que eu nem imagino. Zé Armando Vanucci, tudo bem? Opa, tudo jóia. Obrigado, obrigado. Sabe que é uma honra estar aqui. Que bom. Desce, eu falo assim que eu sou de uma geração que eu tô no meio ali. Eu tive grandes mestres e ao mesmo tempo que esses mestres viram meus amigos, né? E você virou mestre também, né? A gente tem que fazer isso, tem que fazer a transição sempre, claro, né? Claro. Mas eu lembro de ter, sempre observar muito o seu trabalho, de buscar esses elementos para o que eu sou hoje, né? Para esse jornalismo. Na hora que você falou aqui, esse enveredou para variedades, né? É difícil fazer esse jornalismo de variedades e mostrar que é um jornalismo sério, como Exato. é o de política, como é o de economia, como é o de polícia, né? Porque as pessoas precisam dessa variedade, né? E a gente tem que fazer bem feito, né? Sem dúvida, e com a maior credibilidade. Com credibilidade. Mas, Zé Armando, eu acho que grande parte disso é porque muitos colegas nossos, como em qualquer outra vertente, como em qualquer outra ala do jornalismo, não levam assim tão à risca a coisa de dar a notícia certa, usar vamos dizer assim, o sensacional que aquela notícia tem até certo ponto, para não distorcê-la, para não dar as segundas, terceiras e milésimas intenções. Muita gente faz isso, né? E aí todos ficam desacreditados. Eu acho que hoje a gente vive muito esse negócio do imediato, do sensacional o tempo todo. Sim. E às vezes você pega as manchetes, você abre um site aí você fala, calma. E aí quando você lê... Eu ainda sou da época que o texto ou a notícia tem que ir crescendo, né? Claro, assim. claro. E hoje não, hoje você entra e vai murchando, né? Porque não é bem aquilo, né? Sim, quando você exatamente. vê, a manchete é muito sensacional e o conteúdo não é. Eu acho que a gente vive num momento tão de transição de tudo, inclusive do nosso jornalismo de variedades, né? Sem dúvida. E eu converso muito assim eu acho que a gente aprende muito com os mais novos também, né? E eu converso com esse pessoal mais novo e aí eu vejo que assim a gente precisa voltar na opinião, a gente precisa voltar na coisa com mais credibilidade. Sem dúvida. A gente está vendo fotos aí do Zé Armando com o Silvio Santos, né? Troféu imprensa, olha lá. Não tinha nem barba branca, Nosso pô. querido troféu imprensa, olha lá. Ali, você sabe que esse aqui marca uma transição muito incrível na minha vida, né? O programa do Raul Gil foi, acho que 2 semanas após a minha saída da Jovem Pan. Eu fiquei 26 anos na Jovem Pan. Você né? ficou muito tempo. Muito tempo. E aí foi uma transição de carreira, que aí eu fui de vez só para televisão e para internet, né? E aí eu fui super recebido ali pelo Raul. E aí, foi um outro momento também, né? Foi já na Globo, Melhores do Ano, a premiação do Fausto, né? E o Fausto virou e falou assim, eu queria que você fizesse o digital junto com a Galisteu. Então ele fez a TV Globo, né? E a gente fez o G-Show ali. E que foi um aprendizado, sabe? Assim, eu já tinha passado por... Eu fiz 17 edições de Troféu Imprensa. Olha o quanto que você me aguentou ali no Troféu Imprensa. Que coisa, uma honra. E aí depois você vai pro Melhores do Ano, que é uma outra pegada, né? Tudo isso, quando eu começo a olhar, eu falo assim, caramba, olha que construção boa, né? Porque eu pude conviver com o Fausto Silva, com o Silvio Santos, porque naquele momento que a gente tem ali no camarim, no Troféu Imprensa, você aprende muito, né? Sem dúvida. Você está no palco com ele, você aprende muito. Com Raul Gil, né? E eu sempre cito
E eu falo assim, putz, eu tinha que ter tirado mais foto, né? E vou tomar um café com ele, vou almoçar com ele para tirar foto. Newton Travesso. Newton Travesso. Newton Travesso foi um mestre, Newton Travesso, um mestre. que saudades, assim, né? Pioneiro da televisão, né? Pioneiro da televisão, né? Ele foi da primeira turma de diretores e produtores da TV Record, né? Sei lá, talvez... Eu nunca trabalhei com o Newton, mas eu conheço o Newton, a gente já conversou muito, eu conheço, se não a totalidade, a maioria das pessoas já trabalharam com ele, e ninguém desmente quando eu digo, o Newton durante o trabalho, o diretor mais gentil que eu já conheci na minha vida. Ele não fala alto com ninguém, ele não repreende ninguém, ele apenas pede o jeito dele. E Décio, e consegue tudo. Tudo. Eu falo assim, ele me mudou, né? O Newton, eu trabalhei com ele na Jovem Pan, quando Sim. começou a implantar o que é hoje a TV Jovem Pan. E aí ele começou a me dirigir, depois ele me dirigiu na Gazeta. E ele, de tudo, como cruzar a perna, como se posicionar com a câmera, como falar com o entrevistado, roupa. Eu usava muita coisa listrada, ele falava assim, Vanucci, você fica elegante usa preto, usa um azul marinho, Ele ia mudando, mas com jeitinho, sabe? Nunca diminuindo ninguém. Mas o Newton é o low profile, né? Isso é... E é um mestre, ele me contava cada história. E eu falo para ele, pô, Newton, você tem que escrever um livro. Ele falou, jamais. Ele falou, o que eu vivi nos bastidores com os grandes artistas, porque não foi só com artista brasileiro, ele trouxe um monte de estrela internacional. Ele falou, essas são histórias de bastidores. Ele falou, eu não tenho o direito de revelar o que eu vivi nos bastidores com esses artistas. Então, eu tenho um VT agora para mostrar, mas antes... Eu queria só dar um toquinho para o nosso diretor, para o Ocimar. Ocimar, eu estou tendo explosões seguidas aqui. Parece que tem uma série de fogos de artifício no meu ponto que estão dando estouros na minha cabeça desse lado. Eu tenho medo que saiam por aqui. Sair não sai porque o som não atravessa o vácuo. Então não tem muito problema. Vamos para o VT do Zé Armando Vanucci. Internauta da Jovem Pan Online, a Eliana é a primeira mulher a entrar nessa guerra pela audiência, guerra dominical, intensa, cada vez mais intensa na televisão brasileira. Atualmente ela está no SBT e você acompanha a partir de agora os bastidores do programa. Numa tarde em que tem estreia de reality show, você vai ver os bastidores e um desafio, algo diferente para a Eliana. Uma noite de gala para premiar, para homenagear os grandes nomes que fazem o teatro musical brasileiro. Profissionais que atuam no palco e também por trás, nos bastidores, que fizeram esta realidade. Teatro musical hoje no Brasil é algo que atrai o público, muitos anunciantes e representa aí um grande investimento. A partir de agora, aqui no Todo Seu, você vai acompanhar esta noite, uma noite que, mais do que premiar, vai homenagear grandes nomes. O Prêmio Bibi Ferreira. Puxa vida, hein? Dois momentos bem diferentes. Internet, porque foi essa linguagem nova ali. E Décio, a gente tem que estar aberto ao novo, né? Assim, a gente não pode ter medo de fazer as coisas, né? Sem dúvida. E esse momento eu fazia muito isso no Todo Seu, mostrar esses bastidores, não só da televisão, mas dos grandes eventos, né? Assim, porque é comunicação também. Claro, né? Claro. Nessas tuas investigações, nessa tua busca por novas notícias e tal, que você levava ao ar, que você, principalmente na Jovem Pan, durante aquela época que você foi um comentarista, tinha lá um espaço para isso e tal, não te surgiu nenhum problema maior de atrito com artistas ou com pessoas que realmente resolveram não admitir aquilo que tinham feito ou tinham falado? Já passou por perrengue, cara? Já. Você sabe que uma vez, foi uma das novelas do Manuel Carlos, o Manuel Carlos sempre me atendeu muito bem, né? E aí eu tinha feito uma crítica à novela, era Vera Fischer e o Giannichini. Sim. E nas cenas dele,
eles tinham um beijo tão... E aquilo estava rompendo com a televisão. Depois você também tem que parar e falar, opa, tem algo que está se mudando aqui. Eram beijos muito naturais, você via a língua beijar, pegar a língua e tal. E aí eu fui mais crítico ali, né? E eu acho que eu usei as palavras erradas, e ele ao vivo comigo, ele, bateu o telefone na minha cara. Assim. Olha! Isso pro rádio é um negócio, isso? né? Ele, pá. E a partir dali, eu ligava para ele não me atendia mais, né? Não me atendia. Então, eu sempre precisava de algum produtor ligar, ele falava, é pro Vanucci? Não, não vou falar. Não vou falar. Isso levou, eu acho que umas 3 novelas dessas. Mas, assim, cara, foi difícil. Depois. Aí eu reconquistei o espaço ali, mas foi coisa... Então, ali eu aprendi, né? Eu acho que, assim, você precisa saber qual que é o seu limite também como crítico, né? Sim. Eu usei as palavras erradas. E aí, às vezes, você tem que pedir desculpa e falar, eu estou errado aqui. Claro, claro. E aí, essa lição veio uma vez com a Hebe. A Hebe, quando ela foi para a Rede TV, eu fiz uma crítica e falei, ela está copiando tal quadro, tal, não sei o que lá. E aí eu encontrei a Hebe numa pizza do Faustão, ela estava de um lado ou do outro, ela veio ali com a elegância dela ali no salto alto, veio assim, atravessando, só com o dedo assim, eu falei, ferrou, né? E ela virou e falou, Vanucci, eu adoro você, te respeito muito, mas você fez isso errado. Você falou isso, e isso estava errado, porque lá na década de 60 eu já tinha feito isso no meu programa, então eu não copiei. Eu resgatei lá de trás. Talvez tenha faltado um pouquinho de informação. Isso foi uma terça-feira. Na quarta eu falei na Jovem Pan e no Todo Seu. Eu falei, olha, ontem a Hebe falou isso e tal, então realmente eu estava errado. Tal. Aí a Hebe, no outro dia, me manda um presentinho e fala assim, é por isso que eu sou sua fã. Ah, que bacana. Porque é isso, a gente tem que ter essa humildade de falar, olha, eu não conhecia, eu desconhecia essa parte. Que né? bacana, E aprendi que bacana. com ela, então... Perrengue a gente sempre vai ter, né? Sem Mas dúvida, a gente precisa, sem eu dúvida. acho, ter essa humildade de Sem dúvida, de reconhecer, né? reconhecer. E checar, né? Aprenda, Claro, claro. cheque. Ou se não, segurar e dizer, olha, É. paciência, foi assim, acabou. Como eu já segurei, teve notícia que eu falava assim, eu não acredito. Claro. Não acredito. E segurei. E o outro foi lá e deu a notícia. Sim, paciência. Foi capa de revista e paciência. É isso se eu não aí. tenho firmeza, hoje eu não falo. É isso aí. Vamos mostrar você na Jovem Pan? Vamos lá. Olá, internauta da Jovem Pan Online, no ar, mais uma edição do Vanucci Responde. Hoje nós vamos conversar sobre muitas coisas. Vamos falar sobre produtos da televisão que ganham formato em DVD, uma pergunta que chegou através do e-mail. Vamos falar também sobre aquele beijo, as estratégias das emissoras de televisão nesta reta final do ano e muita novela. A partir de agora, sempre com a sua pauta, com a sua pergunta. Vamos à primeira delas. Que bacana. Tava que magrinho bacana. ali, sem barba, cabeludo. Pô, Décio, você Então. sabe que esse final de semana eu tava com a minha filha, né? E ela olhando, e a gente vendo algumas dessas coisas, assim. Né? E ela, o olhar dela hoje, já com 18, para quando ela nem devia ter uns 3, 4 anos aí. Mas esse formato do Vanucci Responde eu trago até hoje. Hoje eu voltei a ter um site, um canal no YouTube. E eu acho que é legal isso, o seu ouvinte, o seu internauta, o seu leitor, o seu telespectador, propor para você e você responder a partir dali. Né? Porque às vezes a gente acha que a gente é o dono, não, o que interessa é o que eu apurei. E às vezes não. Às vezes o nosso público quer uma outra coisa, um outro caminho, que você fala, pô... Então esse formato do Vanucci Responde é algo que eu trago para mim, sabe? Sem Sempre dúvida, assim, sem dúvida. qual é a sua curiosidade? Eu vou lá descobrir. E aí eu vou lá e descubro. Claro. O Ocimar está me dizendo que a gente tem imagens de um piloto que você fez. Então, o Ocimar está me dizendo que o Silvio pediu para você gravar um piloto para o SBT Foi. com o Ocimar. Foi. Aí, vocês providenciaram tudo e quando estava tudo pronto, o Silvio falou, não quero mais. E cancelou o formato uma semana depois, ou poucos dias depois. Foi o Vem Pra Cá, né? Foi o Vem Pra Cá? Não, foi Foi a revista eletrônica. Olha Você. Olha você. E eu lembro, Décio, aquele Me ajudaram. dia... Claro. Aquele dia foi um negócio muito maluco, porque a ideia era fazer Minuto Revelação. Tava a novela Revelação no ar, né? E a ideia era que eu entrasse no programa,
algumas vezes por semana para contar o que ia acontecer na novela, chamar a novela Sei. e contar uma fofoquinha, alguma Bacana. coisa ali Era um minutinho de informação. Fui fazer o piloto, eu acho que só o Ocimar sabia, e mais 2, 3 pessoas no SBT que aconteceu o piloto. Tinha naquele dia uma coletiva no SBT, então eu fui com o meu cinegrafista da Jovem Pan, nos separaram, foi uma operação, não, ele vai para um lado, você vem para o outro, aí me maquiaram e tal, e dava tempo de segurar essa coletiva, aí o Ocimar me dirigiu, e foi aprovado, o Silvio gostou, aí teve o troféu imprensa, né? Passaram-se algumas semanas, e aí falaram, Silvio adorou o quadro, vai entrar depois do troféu imprensa, porque você está no troféu imprensa, fica ruim você estrear antes, tal, né? Questão de credibilidade. Tá bom. Fiz o troféu imprensa, encontrei o Silvio no camarim, estava todo mundo, o Silvio passou cumprimentando, né? E aí, quando ele me cumprimentou, ele falou assim, gostei muito, Vanucci, gostei muito, tá aprovado. Bom demais! Bom demais. Foi numa quinta-feira, nós gravamos, lembra? A gente gravava o troféu imprensa na quinta para exibir no domingo, para não vazar informação. Isso. Tal. E aí fomos para aquele almoço ali e tal. E quando eu saí, tocou meu telefone no carro, falaram assim, olha, Vanucci, acabou o programa. Vão avisar a equipe que acabou o programa. Eu falei assim, Como assim? Eu falei, o dono acabou de falar que estava aprovado. E aí tinha acabado o programa. Vocês já falaram com o Silvio? Foi, eu falei, bom, então, ok, não estreamos o quadro. Né? Coisas do Silvio. Coisas do Silvio. É. Mas você sabe que eu acho que tem muito essa televisão, às vezes a gente... Ela é muito viva, né? Sem Tirando dúvida. talvez a Globo, que planeja, tem um planejamento Antecedência e com tal. muita antecedência, as demais emissoras de televisão, elas são muito rádio, né? Assim, tem essa agilidade de mudar, esse programa não está funcionando e tal. E isso é muito comum no SBT. O SBT agora começou a mudar um pouco essa estratégia, Sim. né? Com a Daniela, com esse novo período aí. A ideia é ter um planejamento maior, até para poder vender, para poder respirar, essas coisas todas. Mas eu costumo dizer, quando as pessoas me perguntam, que a televisão brasileira, a impressão que dá é que as emissoras, elas não agem, elas reagem. Reagem. Aconteceu tal coisa. Então vamos dar um jeito. Pô, por que não age antes para não haver essa necessidade de dar um jeito? Porque eu acho que a televisão, ela vem muito dessa cultura do rádio. O rádio reage o tempo todo. Sim, claro, Né? claro. Então, eu acho que os diretores das TVs, eles se acostumaram a vamos reagir. E a televisão brasileira, ela responde rápido. Claro, Pode ver, sem dúvida. você pega qualquer equipe de TV e fala assim, precisamos mudar o programa, Sim. da água para o vinho. No outro dia, você já tem um vinho. No outro dia já foi. Não, sem dúvida. E um vinho de qualidade. O vinho, vinho francês, sem dúvida, italiano, espanhol, sei lá, não quero magoar ninguém. Mas, diz uma coisa, um momento realmente emocionante, aquele que, no meio da tua fala, você teve que parar porque não ia dar para continuar falando. Nossa, eu acho que foi o dia que eu me despedi da TV Gazeta, sabia? Uau! Eu fiquei 11 anos na TV Gazeta. 11 né? anos? 11 anos. Sim, você fez o Todo Seu, Seu. inclusive, com o Rony. E aí eu lembro que um período antes, né, o SBT tinha me chamado, foi quando começou o Fofocalizando, Sim. né, ali. Acabou que não deu certo, eu continuei na Gazeta e logo depois veio o projeto do Faustão, né, do Domingão do Faustão. De ir para os bastidores, cuidar do conteúdo ali, era uma mudança na minha carreira. E aí eu lembro que o Rony preparou um VT, a equipe preparou um VT, mostrando esses 11 anos. Nossa, desse ali deu assim, porque é interessante, eu tive uma sensação do garoto que vai casar, você tem a noiva ali, você sabe que você vai ter uma vida muito bacana ali, é uma outra vida, mas você precisa sair da casa dos pais. Que te deu o conforto o tempo todo. Sair do ninho. Sair do ninho, né? Então ali foi um momento que eu realmente perdi a fala ali, sabe assim, porque era uma entrega. E foi gostoso porque eu tive uma despedida no Mulheres, que eu estava fazendo Mulheres ali há uns 6 meses, ali com a brincadeira da tia e da Kátia. E a noite foi o Todo Seu. E ali deu um baque. Assim. Mas lembro também o primeiro troféu imprensa, cara. O primeiro troféu imprensa eu não esqueço até mesmo? hoje. Porque representava tudo ali. Então, assim, eu já vinha emocionado de ter sido escolhido para estar no meio daqueles 10 jurados. Né? De nomes que você fala assim, pô, tem a Sônia, tem o Décio, tem o
o Plácido, tem o pessoal da Caras, você fala, pô, eu tô entre os grandes. Olha lá, troféu né? imprensa. Na hora que você olha isso aí, você fala assim, estou entre os grandes. Eu tenho essa foto em casa. Né? Você fala, estou entre os grandes. Você fala assim, meu trabalho foi reconhecido. Então, esse primeiro troféu imprensa foi... Esse não foi o meu primeiro, não. Olha, não. eu lembro, eu tenho uma memória estranha, ela não é excelente, mas ela guarda certos momentos. Eu lembro que quando nós estávamos formados para tirar essa foto, o Silvio chegou e falou, peraí. Zé Armando, você fica numa ponta, desce, você fica na outra, que vocês são os mais altos, senão fica todo mundo baixinho. Dessa história. Lembra dessa história? Lembro dessa Aí história. pegou você pelo braço, levou onde ele queria, falou, fica aí. Ele me pegou pelo braço, trouxe, fica aí. Lembra disso? Ele nos dirigiu para falar. E aí ele queria as meninas com vermelho, tinha muito cinza, então ele separou as cores também. Aí que você fala, ó o gênio, né? Assim, porque aí ele dirige o troféu imprensa, porque ele é o diretor, né? Ele sabe o ponto, ele sabe onde cortar. E até a foto Nossa, é mesmo. Nossa, você me levou agora nessa... Não, eu lembrei disso, falei, pô, é aquela foto. Eu estava mais pro centro e ele falou... E realmente nós éramos os mais altos e aí ele separou. Põe um em cada ponta. Foi isso. Para eu não ficar muito baixinho. E era um momento tão... E isso é gostoso, né? Assim, quando você começa a recordar... E esse troféu imprensa, eu lembro muito, assim, esse meu primeiro. Sim. Porque era uma mistura de um nervoso, ao mesmo tempo de... ansiedade e de falar assim, meu trabalho foi reconhecido. Claro. Né? Porque você está entre os grandes ali. Claro. Né? Diz uma coisa, como foi esse processo das entrevistas todas, essa ideia de fazer a biografia da televisão brasileira? Cara, você sabe que a biografia da televisão brasileira surgiu... Eu fui convidado por uma daquelas pizzas do Fausto, conversando, nem pensava em trabalhar com ele. E aí o Fausto, uma hora ele virou e falou assim, nossa, eu tive uma ideia aqui. Aí... Passou uma semana, a secretária dele ligou e falou assim, Fausto, queria marcar um almoço com você. Eu chego no restaurante e está o Flávio Rico lá também. Olha só. E aí o Fausto falou, eu reuni vocês porque eu acho que vocês poderiam contar essa história. Né? Porque, olha, vocês falam disso e tal. E aí, com aquele embrião ali, né? Mas era como quase que um programa de TV. E aí a gente falou, pô, a TV está para completar 70 anos, vamos fazer contar essa história, pode sair um livro, podem sair palestras. E aí o livro ganhou muita força, a gente passou a fazer um desenho do que seria, uma escaleta do que seria antes, o momento zero e depois, esse período. E aí começamos a conversar com as pessoas. A gente fez mais de 500 entrevistas. Uau! E além disso, Décio, tem muita coisa que, assim, às vezes a gente fala assim, mas eu não entrevistei tal pessoa, mas eu tinha conversado com essa pessoa em alguns momentos. Claro, claro. Então, você traz muito dessa bagagem, você começa a colocar aquilo e reúne. Foi é outro momento que você fala assim, fiz minha contribuição. Sim, né? Sim. Porque minha marca está aí. Minha marca está aí. Porque na hora que você para e fala assim, pô, eu trabalhei com os pioneiros. Sim. Né? Eu trabalhei com Milton Travesso, eu trabalhei com o Tuta. Né? Eu tive o privilégio de estar entre os grandes no troféu imprensa. Eu tenho que entregar isso para os mais jovens. Eu tenho que fazer eu tenho que deixar alguma coisa. Sem dúvida. Né? Então, acho que o livro é muito isso, é eu devolver para a vida o privilégio que a vida me deu. Né? Na hora que você pega o livro, você fala assim, pô, eu entrevistei Vida Alves, eu entrevistei Lima Duarte, Inesita Barroso, eu entrevistei, eram pessoas... pessoas que estavam... Idalina de Oliveira. São pessoas que são pioneiras da televisão. A primeira garota propaganda da televisão brasileira. Que tem histórias fantásticas. Né? E ao mesmo tempo, Mel Maia. Né? Então, assim, tinham todas as gerações ali. Aí você fala assim, a vida foi grata comigo. Sem dúvida. Porque entrevistar uma Fernanda Montenegro para o livro e ela... Eu fiquei 3 horas com a Fernanda Montenegro. Benedito Rui Barbosa foram 4 horas de entrevista. Aí você fala assim, eu criei uma dívida com a vida, eu preciso devolver isso para a vida. Mas já que você está contando isso, eu quero saber qual foi a entrevista mais difícil, aquela do saca-rolha e do cara que, sabe, você vai se referir ao Gianecchini, não? Não, acho que não. Não. Eu acho que assim, do livro, eu acho que quando você pega o livro, as pessoas foram muito entregues, então todas falaram muito. Sim. Benedito Rui Barbosa, você faz uma pergunta, ele entrega tudo. Mas eu já tive entrevista, por exemplo, no meu dia a dia, que eu sofri, né?
Regina Casé, eu falo assim, se eu puder, eu não entrevisto ela. Não é uma pessoa fácil de Não é entrevistar. fácil, não é fácil. Não Talvez é porque com seja isso. muito inteligente, talvez porque tenha uma energia... Talvez porque tem escudos que... Então, assim, a Regina Casé, eu tenho dificuldade de entrevistar. E talvez eu entre ali, sempre com um pezinho atrás. João Gordo, eu lembrei agora. João Gordo, e ele estava tão entregue para a entrevista, mas não sei, Décio, me deu um negócio na hora. Para a Jovem Pan Online, o Newton me dirigindo, eu levava a entrevista assim, meia hora. E com o João Gordo, eu deu 10 minutos, me deu branco. Assim, eu encerrei a entrevista, porque eu não consegui. E ele estava entregue à entrevista, mas eu não consegui. Foi o dia que eu não consegui. Às vezes tem pessoas que são realmente ídolos, são maravilhosos, que dão entrevistas fantásticas para outros jornalistas e, de repente, eu não sei, isso é uma questão animal até, né? Uma coisa de cheiro, de fluidos, não foi. Olhares. Eu, por exemplo, eu tentei 3 vezes entrevistar a Elis Regina. Eu comecei e nunca terminei. Eu acho que eu não conseguiria. Uma pessoa extrema, para mim, uma pessoa extremamente difícil de entrevistar. Eu não vou dizer difícil, impossível. Eu não consegui. E colegas meus trabalhavam comigo. Aí o diretor fazia, você não conseguiu, então manda fulano. Aí vinha outro e fazia tudo que ele queria e tal, porque ela se entregava. Ou seja, o problema era comigo. Então, tá bom. Então, fica aí, eu fico aqui. Você sabe que você me lembrou? Eu sou muito fã da Paula Toller, muito. Eu sou fã do Kid Abelha e sou fã dela como compositora, né? Dela como artista. Sim. Acho a obra dela sensacional, nesse pop ali, como ela traz nas composições dela, essa minha juventude. Claro. Porque foi a minha juventude. Claro. E aí, teve um especial de final de ano da Jovem Pan, algumas entrevistas, eu fazia várias entrevistas e era com a Paula Toller. Cara, eu me preparei tanto, eu falei, eu vou me preparar para não dar branco. Para não dar branco. Para não dar branco. Porque senão vai entrar o fã aqui no meio. E você também precisa ter isso. Sim. Qual é o momento que você corta o fã? Porque você admira. Imagina, uma Elis Regina. Claro. Se eu chegasse na frente da Elis Regina, eu ia tremer ali. Eu porque não tremi, fã. mas ela ficou pé da vida, eu não sei por quê. Talvez eu tivesse fedendo. Eu sei lá o que foi. Porque era um dia, talvez, que ela estivesse mais pé da vida. E, né, era... Então, aquele dia foi um dia que eu me preparei mais. E fiz uma excelente entrevista, porque eu falei, o fã não pode falar aqui. É isso aí. Né? Eu tinha que segurar o fã. É isso aí. Vamos colocar no ar a rede social dele? Zé Armando Vanucci. Olha aí. Aí, ó, Olha só. Olha as fotos. Você sabe que eu tenho no meu Instagram, eu tenho feito muita coisa, fazer uma mistura do que é meu pessoal, mas principalmente a história da TV ali, né? Eu sempre trago Palmeirinha ali, ó, olha só. Então eu sempre tenho esses resgates e tento contar um pouquinho da história da TV. Sem dúvida. Sabe, ou com uma imagem ou com um vídeo. Porque eu assumi essa minha responsabilidade, sabe, de assim, levar para o mais jovem. Sem dúvida. Tudo que porque a TV e o rádio são os maiores veículos. O Brasil é o que é graças à TV, graças ao rádio. Porque num país continental como o nosso, a gente não consegue levar tanta informação. Uma Fernanda Montenegro não chegaria em Manaus. Sim. Se não fosse a televisão. Sem dúvida. Sem dúvida. Zé, eu queria continuar esse programa pelo dia inteiro. Infelizmente, eu estou no limite, mas eu queria que você desse como é que faz para entrar em contato com você, ou, enfim, bom, palestra, sei lá. Diariamente eu estou ali no site noplaynews.com.br, é um site que eu assumi ali com os amigos ali para a gente voltar a falar de televisão. Sim. Com credibilidade. Tem o meu canal no YouTube, que é o No Play News, que é só botar lá no Google. Canal do Vanucci no YouTube, chega ali, se inscreva, por favor. Eu falo de novela, falo de programa de TV, respondo internauta. Com a mesma simpatia de sempre e competência de sempre. Nas redes sociais e estamos aí. É isso aí. E falo que me chamem para palestra, que falo tudo sobre a história da televisão. Que maravilha. Queridíssimo, estamos encerrando. Eu quero te agradecer muitíssimo por essa presença, você... Eu já entrevistei muitos amigos da antiga aqui, mas você é o primeiro jornalista de variedades
que senta nessa poltrona depois que eu assumi essa parte da programação da Rede Brasil. Então, é um prazer muito grande, nós estamos falando a mesma língua, né? Estamos falando da nossa vida, das nossas carreiras. Obrigado, cara. Eu muito que agradeço, obrigado. É uma honra estar aqui, já disse você, falo aqui publicamente. Esse é um dos grandes mestres, uma das grandes influências da minha carreira. Bondade sua. Gente, amanhã a gente está de volta, se Deus quiser. Tchau. Você me faz feliz. Esta canção é só pra ti.